Secretaria de Educação... Eu falei errado. Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo. Constituição do Estado de São Paulo. Fecha, desenha e linhazinha pra ler. Espera. Aqui. Linhazinha. Pronto. Constituição do Estado de São Paulo. Pra Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Falei errado de novo. É saúde. Saúde! Constituição do Estado, título 3, Organização do Estado, da Administração Pública, seção 1, artículos 111 a 115. Problema, não sei se isso aqui está atualizado atualmente, tá? Porque é 2022. Esse concurso era de 2019, né? Preâmbulo. Se você for estudar, verifica se está atualizado. Da Organização do Estado, capítulo 1, da Administração Pública, seção 1, disposições gerais, Administração Pública direta e indireta fundacional. Praticamente é um copia e cola da Constituição. Mas vamos lá. Ah, só que eles colocam uns princípios extras, né? A administração pública, direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes do Estado obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, e daí coloca os extras. Razoabilidade, finalidade, motivação, interesse público e eficiência. É verdade, nomeação de pessoas que se enquadram nas condições de inexigibilidade nos termos da legislação federal para os cargos de secretário de Estado, secretaria adjunto, procurador-geral de Justiça, procurador-geral de Estado, defensoria público-geral, superintendentes e diretores de órgãos de administração pública indireta, fundacional, de agências, reguladores, autarquias, delegado geral de polícia, reitores de universidades públicas. Apesar disso aqui nunca caiu em nenhuma questão de nenhum concurso. Daí é ainda para todos os cargos de livre provimento dos poderes executivo, legislativo, judiciário, as leis e atos administrativos. Uma pena que não cai atos, né? Só para complicar mais. Externos deverão ser publicados no órgão oficial do Estado para que produzam seus efeitos regulares. A publicação de atos não normativos poderá ser resumida. A lei deverá fixar prazos para a prática de atos administrativos para estabelecer recursos adequados à sua revisão, indicando seus efeitos e forma de processamento. A administração é obrigada a fornecer a qualquer cidadão para a defesa de seus direitos e esclarecimento de situações de seu interesse pessoal no prazo máximo de 10 dias. Vamos ler de novo? 10 dias. Mas o que são 10 dias? A administração é obrigada a fornecer qualquer cidadão para defesa de seus direitos, esclarecimento de situações de interesse pessoal no prazo de 10 dias. Certidão de atos, contratos e decisões e pareceres sob pena de responsabilidade de autoridade de servidor para negar e retardar a sua expedição, mesmo no prazo deverá atender a requisições judiciais de outro não for fixado por autoridade judicial. Se você deu para sacar ou não. Basicamente, no técnico de administração, tem que estudar a lei de acesso à informação. E, obviamente, a lei de acesso à informação tá aqui no Constituição do Estado. Mas também tá lá, sei lá, talvez tenha um prazo diferente, né? Então, eles podem te confundir usando as 10 dias. Se você acha, 10 dias, eu me lembro, tava escrito na Constituição do Estado. Mas não, eles estão perguntando da lei. Ou talvez eles falar e não explica que é da Constituição do Estado. Só que aí quando você vai lá e lê, tá escrito, a única que faz sentido era a que tava escrito 10 dias, por causa que era a que tava escrito na Constituição do Estado. Só que você estudou a lei de acesso à informação, e daí você, olha, isso aqui tá escrito na lei de acesso à informação. E daí você escolhe ela, mas tá errado. Porque eles não especificaram, então se ferrou. E daí você vai lá e faz um recurso, sei lá. Próximo. Para a organização da administração pública, direta e indireta, inclusive a fundações instituídas ou... Esqueci de tirar outro aqui. Cancela. Mantidas por qualquer dos poderes do Estado, é obrigatório o cumprimento das seguintes normas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... Acabou? 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18... Quantas normas? 19, 20, 22, A, 20A... Porque a pragmática tem um 20A... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, caraca, quantas normas? 28, 29, acabou! Só temos 29 normas, muito fácil, meu. Vamos ler todas as normas. Para a organização da administração pública, direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas de qualquer dos poderes, é obrigatório o cumprimento das seguintes normas. Norma de cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preenchem os requisitos estabelecidos em lei, assim como os estrangeiros na forma da lei. A investidura em cargo de emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas e títulos, e são várias nomeações para cargos em comissão declarada em lei de livre nomeação e exoneração. O prazo de validade do concurso será de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. A nomeação de candidato aprovado obedecerá à ordem de classificação. Durante o prazo prorrogável previsto no edital, a convocação é aprovado de concurso público de provas e títulos, será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir o cargo ou emprego na carreira. As funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo em cargos de comissão a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos de condições percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. É garantido servidor público civil a livre associação sindical obedecida ao artigo 8 da Constituição Federal.
Por algum motivo isso aqui cai bastante, não sei porquê. O servidor empregado público gozarão a estabilidade do cargo ou emprego desde o registro de sua candidatura para exercício de cargo, representação sindical ou no caso previsto no 23 deste artigo, até um ano após o término do mandato, ser eleito, salvo se cometer falta grave definida. Essa aqui também, por algum motivo, os professores dizem muito disso aqui. Um direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. Essa aqui também cai, só que é uma pegadinha, porque não foi feita a lei específica das greves, então se ferrou. Mas, ou seja, o servidor tem direito de greve, pode fazer greve sim, só que não tem lei específica. A lei reservadária percentual dos cargos e empregos públicos para os portadores de deficiências, garantindo as adaptações necessárias para a participação nos concursos públicos, definirá os critérios de sua admissão. A lei estabelecerá, olha quantas leis, né? A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender às necessidades temporárias e final do interesse público. Revisão geral anual e remuneração dos servidores públicos, sem distinção de servidores públicos, civis e militares, far-se-á sempre na mesma data e por lei específica observada a iniciativa privada, privativa de cada caso, em conformidade com o artigo 37, 11... sabe, o 37 é o artigo da administração pública, tá? Não sei o que tá escrito, não sei. A Constituição Federal, remuneração e subsídio dos ocupantes... tá falando do dinheiro, né? O subsídio dos ocupantes dos cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica, fundacional, dos proventos, pensões ou outras espécies de remuneração, recebidas cumulativamente ou não. Olha, tem a cumulativa. Ou não, incluindo as vantagens pessoais de qualquer natureza, não poderão exceder o subsídio mensal do governador, nas partes parcial, o teto do governador, dependendo do seu poder executivo, né? Sabe, se você é do federal, o seu teto é o presidente. Se você é do executivo estadual, o seu teto é o governador. E já que esse aqui é o governador, né? É estadual, né? Então é governador. E se for municipal, é prefeito. É tipo assim, né? No âmbito do Poder Executivo, o subsídio dos deputados estaduais. No âmbito do Poder Legislativo, o subsídio dos desembargadores do Tribunal de Justiça, limitando 90 inteiros e 25% do subsídio mensal. Em espécie dos ministros do STF, no âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos membros do MP e aos procuradores e às defensorias públicas. Se você não entendeu, porque é difícil de entender mesmo, é que cada um desses caras aqui, ó, se você é do Poder Executivo, o seu teto é o governador, porque ele é o chefe do Poder Executivo. Se você é o cara do Poder Legislativo, o seu teto é dos deputados estaduais, porque eles são, tipo, o treco mais alto do nível estadual. Mesmo que tiver um presidente do Poder Estadual, ele não ganha muito, né? É a mesma coisa. E o subsídio dos desembargadores, do TJ, ele é o Poder Judiciário. Eu nem sabia que os desembargadores eram os caras que limitavam o Poder Judiciário. Mas interessante. Daí, limitando 90 tudo. Espécies ministros do STF, depois tem o MP, e os procuradores, os defensores públicos. Mas por que aqueles caras, aqueles aqui estão separados? É porque eles são meio que considerados poderes extras, sabe? Pra defender o mundo, defender os povos, defender a Constituição, essas coisas, né? Emenda. Emenda e mais emenda. E ADIs. Até que atinja o limite a que se refere o inciso anterior, é vedada. O limite significa dinheiro. Até que atinja o limite de teto de dinheiro para pagar. É vedada a redução de salários, que implica a supressão de vantagens de caráter individual adquiridas em razão de tempo de serviço previstas no artigo 129 desta Constituição, que não está em prova salário. Atingido o referido limite de redução, se aplicará e deve admitir da natureza das vantagens aferidas do servidor, especialmente do cargo do Poder Legislativo e do Poder Judiciário, não poder ser supridas placas pelo Poder Executivo. É vedada a vinculação. Vedado é importante. A vinculação é a cooperação de qualquer espécie remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal e serviço público. Observado o disposto. O que eu tô lendo mesmo? Observado o disposto na Constituição Federal, os sacados pecuniários e percebidos para o serviço público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimo ulteriores sob o mesmo título ou idêntico fundamento. Esse aqui é engraçado. Basicamente, os professores comentam tudo, né? Ou seja, não pode adicionar coisas pecuniárias, não pode adicionar coisas no dinheiro, isso. O homicídio e os vencimentos do ocupante dos cargos de emprego são incompatíveis. Observado disposto na Constituição Federal, é vedada a acumulação de remunerada dos cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários. Daí isso aqui cai em todo canto dos cargos professor como técnico e emprego de saúde. Já que a gente da saúde talvez caia isso aqui, né? Professor de saúde regulamentadas, tem que ser regulamentadas. Mas a gente não sabe o que é regulamentado, porque não tem que ler, nunca tem que ler. Uhul! A proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações e empresas públicas, sociedade de economia mista, suas subsidiárias e sociedades controladas direta ou indiretamente pelo poder público, administração fazendária e seus agentes fiscais e rendas, aos quais compete exercer privativamente a fiscalização de tributos estaduais, terão, dentre suas áreas de competência, a jurisdição, precedência sobre os demais setores administrativos na forma da lei, a administração tributária, atividade essencial ao funcionamento do Estado exercida por servidores de carreira e específicas serão recursos prioritários para a realização de suas atividades e atuará de forma
forma integrada com a administração tributária da União, de outros estados, dos municípios, inclusive com o compartilhamento de cadastros e informações fiscais na forma da lei ou convênio. A criação de transformações, fusão, cisão, incorporação, participação ou extinção de sociedades de economia mista, autarquias e fundações de empresas públicas depende da prévia aprovação da Assembleia Legislativa. Poder Legislativo, ou seja, sabe, basicão, né? Todo teco público tem que ter escrito na lei. Quem faz a lei é a Assembleia Legislativa e é do Estado, então é uma Assembleia Legislativa, né? Depende da transação legislativa, em cada caso, a criação de subsidiárias de entidades nacionais no inciso anterior, assim como a participação de qualquer delas na empresa privada. Fica instituída a obrigatoriedade de um diretor representante, de um conselho de representantes, eleitos pelos servidores de empregados nas autarquias, sociedades de economia mista e votações destruídas ou mantidas pelo poder público, cabendo definir os limites de sua competência e atuação. É obrigatória a declaração de pública de bens antes da posse. Isso aqui é importante, né? Isso aqui é importante quando cai em improbidade, mas não cai em improbidade, então provavelmente não vai cair isso aqui não. Antes da posse, quando você faz a declaração de bem, antes de você ter a posse e depois do desligamento também, quando você sair, você tem que fazer uma declaração de bens para provar que você não está roubando dinheiro aí não. Todo dirigente de empresa pública, sociedade de economia mista também, autarquia e fundação instituída mantida o poder público. Os órgãos de administração direta ficam obrigados a instituir comissão interna de prevenção de acidentes, CIPA, e quando assim o exigem, suas atividades, comissão de centro controle ambiental visando a proteção da vida, do meio ambiente e das condições de trabalho dos servidores da forma da lei. O servidor público que tirar de sua capacidade de trabalho reduzida em decorrência do acidente de trabalho, onde esse trabalho será garantida a transferência para locais de atividades compatíveis com a sua situação. A verdade, a estipulação do limite de idade para o ingresso por concurso público na administração direta, empresa pública e sociedade de economia mista, autarquia e fundações instituídas e mantidas pelo poder público, respeitando-se apenas o limite constitucional para a aposentadoria compulsória. Os recursos provenientes aos descontos compulsórios dos servidores públicos, assim como a contrapartida do Estado, destinados à formação do Fundo Próprio de Previdência, deverão ser postos mensalmente à disposição da entidade estadual responsável pela prestação do benefício, de forma a lei dispuser. Não entendi nada que eu li, mas é interessante. A administração pública direta e indireta, as universidades públicas e as entidades de pesquisa técnica e científica oficiais ou subvencionadas. O Estado prestarão ao quem? Ao MP, o Ministério Público, ao apoio especializado de desempenho das funções de curadoria. Curadoria é os caras que ficam verificando se as coisas estão sendo certas, eles estão seguindo as normas e técnicos, né? De proteção de acidentes de trabalho, de curadoria de defesa de meio ambiente também, e de outros interesses coletivos e difusos. E daí, finalmente, acabou as normas! Agora tem os parágrafos, deve ter um monte também. A publicidade dos atos, programas e obras e serviços. Isso aqui é importante, né? Publicidade. Obras, serviços e campanhas de administração pública direta e indireta, fundações e órgãos de controle do poder público deverá ter caráter educacional, informativo e orientação social, pela não podendo constar nomes, símbolos e imagens, caracteres de promoção pessoal de autoridades ou serviços públicos. É vedado ao poder público, direto ou indiretamente, a publicidade de qualquer natureza fora do território do Estado, da frente de propaganda governamental, exceto as empresas que enfrentam concorrência de mercado e divulgação destinada a promover o turismo estadual. A inobservância do disposto no 2, 3 e 4 deste artigo implicará a nulidade do ato de punição de autoridade responsável pelos termos da lei. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadores de serviço, responderão pelos danos a seus agentes nessa qualidade de causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra responsável nos casos de dolo ou culpa. As entidades de administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas ou mantidas pelo poder público, o Ministério Público, bem como os poderes legislativo e judiciário, publicarão até 30 de abril de cada ano seu quadro de cargos, fundações preenchidos e vagos referentes ao exercício anterior. É verdade a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do artigo 42 e 142 da Constituição Federal e dos artigos 126 e 138 dessa Constituição com a remuneração de cargo, emprego ou função. Basicamente essas coisas que estão no 40 são as coisas de aposentadoria, né? E os 42, não sei, 142, não sei também, deve ser aposentadoria. Tudo isso aqui deve ser aposentadoria, né? Vamos lá. A função pública são vários cargos acumuláveis de forma dessa Constituição. Basicamente, você pode receber aposentadoria de um cargo se você com um cargo acumulável. Basicamente, o cara vai lá e se aposenta num cargo técnico e depois ele vira professor. Ou ele vira professor e depois que ele se aposenta como professor, ele começa a trabalhar como um técnico. Basicamente é isso, entende? Ele pode acumular. De forma dessa Constituição, os cargos efetivos, ou ele pode trabalhar os dois ao mesmo tempo, se lembra que ele pode acumular os dois, daí ele trabalha os dois ao mesmo tempo e depois ele pode receber as duas aposentadorias ao mesmo tempo, entende? Bom, voltando à função pública, ressalva dos cargos acumuláveis da forma dessa Constituição. Os cargos eletivos e os cargos de comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração não serão computados para efeitos dos limites remuneratórios decretados no inciso 12 do caput deste artigo. As parcelas de caráter indenizatório previstas em lei para os fins dispostos no inciso 12 deste artigo e no inciso 11 do artigo 37 da Constituição poderão ser fixados no âmbito do Estado mediante a emenda à presidência à Constituição como limite único no subsídio mensal dos desembargadores do Tribunal de Justiça, limitando a 90 inteiros e 25% do subsídio mensal dos ministérios e dos ministros do STF, não se aplicando os dispostos nesse artigo para os subsídios dos deputados estaduais.
Olha aí, mudou as coisas de dinheiro, mas olha. Questão 1. Conforme estabelece expressamente a Constituição do Estado de São Paulo, os cargos de comissão a serem preenchidos por servidores na carreira, nos casos de condições e percentuais mínimos previstos em leis, deixando-se apenas atribuições de cargo em comissão. Serem preenchidos por quem? Servidores de carreira, das condições percentuais mínimas previstas em lei. E só para comentar, eu não lembro de ler isso aqui não, mas basicamente os cargos de comissão, que são de caras efetivos, são os... Tem 3 carinhas de chefia, né? Daí, chefia e cargos técnicos, não. Direção, chefia e assessoramento, não. Esses aqui, não. Chefia, assessoramento, professores. Quer dizer, provavelmente esse aqui, mas não. Esse aqui, professores, não. Professores universitários, não. Auxiliares diretores de governo secretários, não. Bom, provavelmente é esse aqui, ó. Direção, chefia e assessoramento. De carreira, nos casos, condições percentuais mínimos previstos. Aqui tem um cara que é só para os caras efetivos, mas tem outro que é de livre, né? Ele é livre. Esqueci o nome desse cara. Próximo segundo, vamos lá. De acordo com o que dispõe a Constituição Federal do Estado de São Paulo, a administração é obrigada a fornecer a qualquer cidadão para a defesa de seus direitos, seus esclarecimentos de situações de seu interesse pessoal, certidão de atos, contratos, decisão ou pareceres no prazo mínimo de... Daí a gente também viu isso. A carinha foi a única coisa que a gente perguntou e eu não achei que ia ter uma questão mais interessante, né? Então é 10 dias! Mas será que nas outras leis tem outra coisa? Mas não, é 10 dias! Uhul! Acertamos! E a última questão, a Constituição do Estado prevê, excepcionalmente, a possibilidade de nomeação de pessoa para o serviço público, sem o concurso público. Esse tipo de cargo, declarado em lei, deve nomeação e exoneração, é denominado pelo teto constitucional de cargo em comissão. Não é chefia, não é técnico, não é efetivo e não é estatutário. Efetivo é o servidor público normal, sem cargo de chefia. O técnico é outro tipo de cargo efetivo. O estatutário é o cargo de empresa pública. A chefia... Pode-se dizer, mas ela não é o nome. Ele é chamado aqui, ó. Tá escrito na pergunta. É denominado. E no dado é chama de comissão. Daí verificando os gabaritos, dá igual a... Tan, tan, tan. Esse aqui é o A. Acertamos. Esse aqui é o B. Acertamos. 10 dias. Comissão. E o último... é o B também. B, direção, chefia, assessoramento, acertamos também, uhul, somos espertos. Tchauzinho.